Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Joreda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zeruia, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou, e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Porque Salomão procurou matar o Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, até com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Querido Pai, eu te peço agora ajuda para ministrar a tua palavra, de maneira que o teu povo possa entender sobre os princípios e valores que havemos de compartilhar nesta manhã. Estamos na tua dependência e pedimos a graça do Senhor sobre nós. E te daremos toda a honra, toda a glória e todo o reconhecimento em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar nessa manhã sobre virtudes, posição e coração. Queria que você repetisse essas 3 palavrinhas: virtudes, posição e coração. São 3 palavras que devem ser guardadas em nosso coração com muito cuidado. Nós devemos entender o poder e o valor de cada uma dessas palavras para que a nossa vida de fato possa glorificar a Deus. Virtudes, posição e coração. Estamos diante aqui de uma passagem que é uma passagem de preparação para o reinado. Jeroboão havia de reinar sobre Israel. E qual era o motivo? Deus estava tirando Salomão, não que ele tiraria nos seus dias, mas daria o reino de Israel nas mãos de Jeroboão. Por quê? A palavra de Deus claramente diz que Salomão, nos seus dias, apesar de toda a sabedoria que ele havia recebido da parte de Deus, mas ele se enveredou por um caminho mau. Ele se enveredou por um caminho de idolatria, ele começou a servir a outros deuses, deuses das muitas mulheres que ele tinha, das muitas concubinas e servas que ele tinha. Então, Salomão inclinou seu coração para o mal, e isso foi muito ruim aos olhos de Deus. Por isso Deus agora separa um homem e escolhe um homem dentre toda uma nação para entregar o reino no lugar da linhagem de Salomão. E esse homem era Jeroboão. Por que Deus estava entregando este reino para Jeroboão? Porque Jeroboão era um homem virtuoso. Diga, Jeroboão
que Jeroboão era homem valente. Diga, homem valente. Glória a Deus. Ele era homem capaz. Diga, capaz. E moço laborioso. Três virtudes aqui que nós vamos identificar no versículo 28. Ele era um homem valente, ele era um homem capaz e ele era um moço laborioso. Ele era um homem de trabalho. Quando a gente fala sobre valentia, como numa outra ministração que a gente viu também ali dos servos de Deus, o homem valente é um homem corajoso, mas o homem valente, ele tem um coração, ele tem uma alma saudável, ele tem uma alma que perdoa, ele tem uma alma que não leva rancor para casa, ele tem uma alma tratada. Ele era um homem valente, um homem disposto para trabalhar. Ele era um homem capaz. Nós devemos buscar capacitação naquilo que Deus coloca em nossa mão para fazer. Amém? Nós precisamos ser pessoas valentes, é uma virtude. Nós precisamos ser capazes, ser uma boa dona de casa. Nós precisamos ser um bom marido. Nós precisamos ser um bom médico, um bom profissional. Seja qual for a profissão, você deve procurar se especializar naquilo que você faz, para ser um homem capaz, para ser uma mulher capaz, porque estas virtudes, elas serão vistas pelas pessoas e serão vistas diante de Deus. Amém? A Bíblia diz que esse homem era um moço laborioso, era uma pessoa comprometida com o trabalho. Um moço laborioso é uma pessoa que não come o pão da preguiça, é uma pessoa que não dorme até as altas horas do dia, é uma pessoa que tem um compromisso, é uma pessoa que tem um compromisso com o trabalho, com as tarefas a ele incumbidas. E essas virtudes chamaram a atenção de Salomão. Salomão até então era o rei, Jeroboão era uma pessoa comum, mas era uma pessoa que se destacava. Saiba o seguinte, querido, que quando você tem virtudes, as suas virtudes vão se destacar. Numa sala de aula, por exemplo, se você se aplica nas tarefas, e se você estuda direitinho, as suas notas vão começar a revelar que você é uma pessoa aplicada, que você é uma pessoa que cumpre o seu papel, e em pouco tempo o professor já vai te destacar dos demais, porque suas virtudes vão se ressaltar. E essas virtudes provavelmente vão, num determinado momento, te colocar numa posição de autoridade. Isso começa na nossa infância, vai passando para a nossa adolescência, na nossa juventude. Você tem o seu primeiro emprego e faz tudo direitinho, chega no horário, é pontual naquilo que você faz. Você cumpre as suas tarefas sem reclamar, sem murmuração, sem ficar cobrando dinheiro, sem ficar cobrando promoção. Você faz na consciência de que você deve fazer o seu papel. Certamente alguém, alguma hora, em algum momento, vai colocar os olhos sobre você e te colocar numa posição de autoridade. Foi isso que aconteceu com Salomão e Jeroboão. Salomão era rei e ele tinha uma grande tarefa. A Bíblia diz que era um tempo de edificação de uma determinada região chamada Milo. Era o tempo de terraplenagem das depressões da cidade de Davi. Ele precisava de gente, precisava de pessoas para cuidar daquele trabalho. Quem vai cuidar? Quem vai supervisionar? Alguém que é valente, alguém que é capaz e alguém que é comprometido com o trabalho, moço laborioso. Na igreja vai ser assim também. Os desafios começam a chegar e as pessoas dizem, alguns dizem, eu acho que isso não é para mim, outros não. Não, se o pastor está dizendo, se a palavra de Deus está dizendo, se é Deus que está dizendo, isso é para mim. Eu sou comprometido com o trabalho, eu vou ganhar vida para Jesus, eu vou fazer com que o reino de Deus cresça através da minha vida. Ontem, que lindo ver tantas pessoas ali comprometidas com o trabalho, horas e horas e horas e horas servindo. Glória a Deus. O seu trabalho, as suas virtudes vão te destacar no meio de muitas pessoas. Mas ainda falando sobre virtudes, não somente Salomão via a valentia, a capacidade e o comprometimento com o trabalho, mas Deus via
havia de ser rei. Mas para alguém um dia ser rei, precisa conhecer o sofrimento dos que trabalham forçado. Quem um dia vai ser rei, precisa conhecer a pobreza. Não que necessariamente tenha que ter sido pobre, mas tem que saber o que o pobre come. Tem que saber como os escravos vivem, para que quando ele chegar nesta posição de autoridade, ele possa governar com justiça, possa governar com compaixão, possa governar com misericórdia, possa governar com a consciência de que as pessoas precisam de um rei bom, de um rei justo, de um rei que possa fazer justiça para com o pobre, que possa fazer justiça para com o rico, mas que possa conhecer o vale da sombra da morte, em que muitas pessoas vivem todos os dias. Amém, queridos? Amém. Deus estava querendo imprimir no coração daquele homem misericórdia. Jeroboão, você vai ser rei, mas antes de ser rei, você vai ser chefe sobre aqueles que têm que pegar pesado. São pobres, que vão cuidar talvez da parte menos nobre do trabalho real. Mas eu quero, Jeroboão, que você tenha a virtude não somente de ser um homem valente, de ser uma pessoa capaz e de ser uma pessoa comprometida com o trabalho. Jeroboão, eu não quero apenas que você faça coisas, eu quero que você seja misericordioso, que você seja consciente da necessidade dos outros. Eu não quero apenas que você tenha habilidade para fazer grandes projetos, eu quero que você tenha habilidade para ser alguém segundo o coração de Deus. Diga virtudes para fazer. Diga mais virtudes para ser. Será que você está buscando os dois tipos de virtudes? A virtude para fazer, especializando naquilo que Deus colocou na tua mão, mas acima de tudo, especializando-se no coração. Porque de nada vai adiantar, queridos, se nós tivermos muitas habilidades, mas pouco coração. Se nós tivermos muita competência, ou muitas oportunidades, mas um coração que não se identifica, um coração que não sente, um coração que não chora, um coração que não se alegra com os que se alegram e não chora com os que choram. Eu quero que você compreenda, queridos, que às vezes Deus te coloca para ver coisas que você não gostaria de ver. Pessoas que trabalham em hospital e todos os dias têm que contemplar o sofrimento do pai, da mãe, do jovem. Todos os dias têm que lidar com a morte, todos os dias têm que lidar com acidentes, todos os dias têm que lidar com a doença. E é nessa hora que você começa a se perguntar: por que Deus? Ou para que Deus? Deus é tão habilidoso, mas eu queria talvez não ver tanta desgraça. Deus quer fazer com que nós tenhamos virtudes para fazer, mas virtudes para ser. Salomão viu em Jeroboão as virtudes para fazer, mas Deus queria imprimir no coração de Jeroboão as virtudes para ser. Jeroboão, eu preciso de um rei lá na frente, mas um rei que sabe o que é carregar pedra, o que é arranhar as mãos, o que é comer o pão de escravo. Amém? Nesse processo todo eu gostaria que você se abrisse para Deus e desse liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir na sua vida, para que essas duas vertentes das virtudes possam ser uma realidade na sua vida. Que você seja habilidoso em tudo que você puder ser, mas que acima de tudo você possa compreender que Deus quer trabalhar no seu coração. Amém? E amados, a Bíblia diz que essas virtudes fizeram de Jeroboão primeiro
aprendendo a palavra de Deus. E enquanto a gente vê aquelas pequeninas crianças com os olhos da fé, futuro presidente, futuro professor, futuro advogado, futuro médico, virtudes que estão sendo impressas no coração destas crianças. Porque essas virtudes, uma vez sendo vividas e experimentadas, vão remetê-las a posições de autoridade para mudar a história. Eu queria que você começasse a se ver com essas virtudes de Deus. Todo domingo que você vem aqui e ouve a palavra. Senhor, onde tudo isso vai culminar em grandes coisas. Talvez não necessariamente que você vá chegar lá na presidência da República. Quem sabe um ou outro possa chegar. Mas não estou falando necessariamente de uma posição nesse sentido. Posições pequenas aos nossos olhos, mas que pode fazer grande diferença. Minha querida irmã, essa virtude na sua vida pode fazer com que você seja mãe de alguém que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Porque virtudes nos colocam em posições. Cada palavra que você ouve aqui aos domingos, nas células, e que você coloca em prática, tenha a plena convicção que muda o seu contexto. A começar da sua casa, muda a sua vizinhança, muda o seu setor de trabalho. E alguém certamente vai ser impactado por aquilo que consegue contemplar na sua vida. Mesmo que você ache que o seu trabalho não está resultando em nada. Então somente viva as virtudes de Deus como sementes que são plantadas na tua vida. Viva isso. Viva abertamente. Viva livremente. Fale dessas virtudes. Viva essas virtudes. Deixa por conta de Deus aquilo que há de acontecer amanhã. Mas na vida de Jeroboão, essas virtudes o colocaram primeiro na condição de chefe daqueles que exerciam trabalho forçado. Mas depois, essas virtudes o colocaram numa condição de rei. Para onde as tuas virtudes vão te levar? Pergunta para o seu vizinho, para onde as tuas virtudes vão te levar? Não sei se vocês prestaram atenção que essa história começa pelo fim. No versículo 26, 1 Reis 11, 26, a Bíblia diz: Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zeruia, levantou a mão contra o rei. Diga: Jeroboão levantou a mão contra o rei. Você acha que o final dessa história vai ser qual? Será que é vitorioso para Jeroboão? Não. Tudo na mão de Deus acaba bem. Mas a Bíblia diz que Jeroboão levantou a mão contra o rei. Então essa história não pode terminar bem. Pastor, como é que alguém que tem tantas virtudes aos olhos do homem e aos olhos de Deus, pastor, como é que alguém que é posicionado tanto pelos homens quanto por Deus, primeiro para ser chefe dos escravos e depois para se tornar rei, tanto aos olhos dos homens quanto aos olhos de Deus, como é que essa história pode terminar mal? Ela termina mal porque há 3 palavras que podem mudar a nossa vida: virtudes, posição e coração. Sobre tudo que tem de guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É possível ser virtuoso e é possível ter posição, tanto concedidas pelo homem quanto concedidas por Deus, mas não ter um coração totalmente nas mãos de Deus.
totalmente do propósito de Deus. A Bíblia diz que Jeroboão levantou a mão contra o rei. Lá em Ezequiel 28, de 12 a 15, eu gostaria que você fosse para lá comigo um pouquinho só. Ezequiel 28. Ezequiel 28, de 12 a 15. A palavra de Deus nos diz assim, Ezequiel 28, de 12 a 15. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sádrio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Repita após mim, até que se achou iniquidade em ti. E quem que a Bíblia está falando, queridos? Satanás. Quem era Satanás? Um querubim ungido. Ele era um anjo de Deus. E nessa passagem bíblica, antes da queda de Satanás, ele era um querubim ungido, ele era um anjo de Deus, uma categoria de anjo, ele era um querubim, servia a Deus. Mas nessa passagem bíblica nós vamos ver duas coisas. As três coisas. Nós vamos ver virtudes, posição e um coração, onde se achou iniquidade. Onde nós vemos virtudes? Em Ezequiel 28. Olha só. Tu és o sinete da perfeição. Ó querubim ungido, você é perfeito, você é lindo, você é maravilhoso, tu és o modelo de perfeição. Virtude, cheio de sabedoria e formosura. Virtude. Posição, estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sádrio, enfim, tudo que está aqui. No versículo 14, tu eras querubim da guarda ungido. Está falando de posição. Quem o posicionou daquela forma? Deus. Tu és o querubim da guarda ungido. E te estabeleci. Quem foi que estabeleceu? Deus estabeleceu. E permanecias no monte santo de Deus. Quem o colocou lá? Deus. Posição. E no brilho das pedras andavas. Virtudes, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Queridos, por que nós estamos ministrando isso? Porque eu devo me alegrar com as minhas virtudes, mas eu devo vigiar sobre as minhas virtudes. Amém, queridos? Amém. De uma maneira muito simples. Você é habilidoso, você é talentoso diante dos homens e diante de Deus. Glória a Deus por isso. Uma vigia sobre as tuas virtudes. Posição. Todo mundo aqui tem uma posição. Você tem a posição de filho. Vigia a posição de filho. Porque um dia você vai ser pai. Posição de marido.
me identifico com os outros. Vigia sobre as tuas virtudes. E vigia sobre a tua posição. É Deus quem te posiciona. Deus posicionou também aquele querubim ungido e o colocou num lugar de destaque. E ele começou a ver tudo isso. Gente, tudo isso é para mim. O berilo, o sábio, o topázio. Gente, quantas pedras. Eu sou bom mesmo. Perfeito nos meus caminhos. Como eu sou bom. Jeroboão, ali, na síndrome de Lúcifer, a mesma síndrome. Ele era bom aos olhos de Salomão. Ele foi colocado ali chefe. Por quê? Porque ele se destacou, suas virtudes. Como ele era bom. Amém, queridos? Vigiar sobre a sua posição. De repente as suas virtudes se destacam de tal maneira que você é chamado para estar ao lado do grande, do superior. Puxa, eu fui escolhido dentre todos. Vigia sobre as tuas virtudes. E vigia sobre as tuas posições. Porque esse mesmo caminho Satanás conhece muito bem. Sabe o que é ser virtuoso. Sabe o que é estar posicionado. Mas, querido, entenda que tanto virtudes quanto posições são dadas por Deus para a glória de Deus. Infelizmente, Jeroboão não entendeu que tudo aquilo estava vindo da parte de Deus. E chega um determinado dia em que ele levanta a mão contra o rei. Como é que ele pôde levantar a mão contra o rei? Porque ele estava perto do rei. O que eu quero dizer com isso? É que tuas virtudes vão te remeter a uma posição. Mas quando você chegar nesta posição, você vai estar perto de alguém. Ou para ser uma bênção na vida dessa pessoa, ou para ser uma desgraça na vida dessa pessoa. Dependendo do que subir ao teu coração. Amém? Vou dar um exemplo. Se eu for para a praça 7 de setembro e começar a fazer um levante contra a presidente da República, um levante meu aqui na praça 7 de setembro, vai ser como uma pulga no deserto, não vai ter jeito nenhum. Mas se eu vou subindo de posição e um dia chega a ser senador ou ministro, se eu fizer a mesma coisa, vai ter um efeito desastroso. Mas para ter esse efeito desastroso, eu preciso estar perto. Entenda que as tuas virtudes vão fazer com que você ocupe posição. Mas quando você chegar a uma determinada posição, vigia sobre a tua posição. Porque você pode ser uma bênção ou você pode ser uma desgraça. Amém, queridos? Talvez muitos aqui vão precisar aplicar essa palavra quando determinadas palavras proféticas se cumprirem na vida de vocês. Mas quando você chegar lá, entenda que foi Deus quem te colocou.
posição. É Deus quem te posiciona. Mas glorifica a Deus na tua posição. E em todo o tempo, vigia o teu coração. Jeroboão, infelizmente, não vigiou sobre o seu coração. E ele acabou levantando a mão contra o rei. Se você continua vendo a passagem, os capítulos, o tempo não é suficiente para a gente discorrer sobre todas as coisas. Jeroboão vai manifestando aquilo que está no seu coração, a ponto de um dia assumir de fato o reino. O reino se divide, ele pega 10 tribos, Roboão, filho de Salomão, pega 2 tribos, mas Jeroboão tem tanto medo de perder o reino, que ele acaba fazendo o culto separado do culto que Deus estabeleceu. Cria os seus deuses, cria os seus próprios ídolos, tudo com medo do povo se voltar por outro rei, um coração invejoso, um coração ciumento, um coração que é capaz de levantar os seus próprios ídolos, com medo de perder o reino, com medo de perder as pessoas, mostrando um coração que precisava muito ser trabalhado por Deus. Entenda, querido, que teus olhos hoje precisam olhar para as tuas virtudes, olhar para a tua posição, mas hoje você precisa olhar para o teu coração. Saiba que a inveja, como uma pequenina semente plantada no teu coração, pode ser a tua desgraça amanhã. Como, pastor? Mas eu tenho várias outras virtudes. Eu estou posicionado. Ok, mas olha para o teu coração. Cuidado com as pequeninas sementes de amargura, de inveja. Cuidado com as pequeninas sementes de ciúmes do teu coração. Cuidado com as pequeninas sementes de avareza. Cuidado com as pequeninas sementes de cobiça, de orgulho. Porque embora as virtudes sejam uma realidade, a oposição também, mas um coração que se permite deixar crescer estas sementes que brotam, amanhã elas se tornam árvores e vão manifestar o seu fruto. Contra a sua vida, contra o seu ministério e contra o seu futuro. Que nessa manhã de ceia do Senhor, possamos nos despojar de toda vaidade, de toda egolatria, que possamos hoje fazer como Jesus fez, sendo altamente virtuoso e sendo altamente posicionado nos céus, mas ele decidiu abrir mão da sua posição para descer às partes mais baixas da terra por amor a nós. E então Deus o exaltou soberanamente. Ele esperou a exaltação de Deus. Espera Deus te exaltar. Espera Deus te reconhecer. Espera Deus abrir o teu caminho. Deus disse a Jeroboão: Jeroboão, você vai reinar. Mas ele não esperou o tempo dele. Ele tentou puxar o tapete de Salomão. Ele não esperou a hora de Deus. Ele não esperou o tempo de Deus e a forma de Deus. Ele buscou no seu tempo, na sua forma, na sua maneira, por causa de um coração apressado, por causa de um coração que queria, porque queria hoje e agora todas as coisas. Há muitas sementes que o inimigo já plantou no nosso coração, sementes que nem temos consciência. Mas hoje, ao redor da mesa do Senhor, podemos dizer: Senhor, limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Amém, queridos? Então, eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Quero convidar também os auxiliares da ceia para que venham à frente, lavem as mãos, enquanto nós estamos aqui também lavando o nosso coração.
volta aqui para começar e para encerrar. Aqui o zoom, né? Para que eles possam colocar você na escada. Mas nessa hora, querido, feche teus olhos.